Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos aí a mais uma das aulas da nossa série de controles para a Bolsa de Valores. Essa é a 12ª aula e a gente já viu como fazer várias coisas. Se você está acompanhando, você sabe o que a gente está fazendo, daqui a pouco a gente começa o conteúdo. Mas para você que caiu aqui de paraquedas, não sabe que série é essa, resumidamente eu estou te ensinando a criar no Excel um controle para você controlar todas as suas movimentações ali da Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDR, tudo mesmo. Ao longo da série a gente vai construir isso daí e a gente está pegando sugestões de vocês. Para você pegar todos os conteúdos da aula 1 até essa aula daqui, as aulas e os arquivos, é só você vir na descrição, vai estar lá, baixar a série de controles para a Bolsa de Valores, clica lá que você vai ter acesso a tudo isso. Essa planilha que eu estou usando também está na descrição, qualquer dúvida que você tiver, provavelmente vai ter ali na descrição, ou deixa nos comentários aí que a gente vai vendo também. Antes da gente começar o conteúdo, lembra de deixar o seu likezinho aqui no vídeo e também se inscreve no canal, clica no sininho, aí sim a gente pode começar. Então faz tudo isso e bora para o conteúdo da aula de hoje. Show! O que a gente vai ver aqui? No finalzinho da aula passada, o que a gente tinha feito? Essa abazinha daqui, ó, a aba de cotações. Que a gente faz o quê? Lista vários ativos e com uma fórmula do Office 365 a gente consegue obter a cotação. Você vai falar, Diego, mas não tem Office 365. Não tem problema. Na aula passada eu mostrei como a gente pode fazer uma integração vindo aqui ó, em dados, da web e puxar as informações de uma planilha do Google Sheets. E aí você não precisa ter Office 365, não precisa pagar absolutamente nada. Mostrei tudo na aula passada. Se você não viu, só conferir a aula passada. E com isso, quando a gente clica aqui e faz tudo isso, a gente tem aqui ó, em dados, consultas e conexões, a gente tem isso daqui, ó, uma consulta que ele pega essas informações da web dessa planilha do Google Sheets. E aí eu falei para vocês, ó, como eu já tenho essa aba, eu não preciso da aba do Google Sheets. Fui lá excluir e aqui eu também posso vir, ó, botão direito e eu posso excluir essa conexão se eu não quiser ter ela. Se você acompanhou o mesmo passo a passo e não for usar a planilha do Google Sheets, se for só usar essa fórmula, você pode vir aqui e excluir a conexão também sem problemas, que ele não tem esse tipo de conexão. Show de bola! Então você já sabe. Tem duas formas de a gente fazer. Na verdade, tem mais de duas formas, mas as duas formas mais simples, mais intuitivas são essas aí. Ou usar a fórmula histórico de ações, que é uma nova, ou usar essa integração de puxar recursos da web. Show de bola! Depois de a gente fazer isso, o que a gente precisa? Qual que é o próximo passo? A gente precisa começar a construir os nossos gráficos. E a gente tinha dois gráficos. O primeiro gráfico, aqui eu posso até mostrar para vocês como é que ficou no gabarito. Dá só um segundo que eu vou abrir. Aqui a gente tem os nossos gráficos. Esse daqui é o gabarito. Lembra que você tem acesso a ele também. O primeiro gráfico, ele faz o quê? Ele me mostra quais são as minhas variações, ou seja, meus resultados atuais, de lucro, de prejuízo que eu tenho em cada um dos meus ativos correntes, ou seja, ativos atuais. E aqui eu tenho a distribuição da minha carteira, o percentual e o nome do ativo que eu tenho esse percentual alocado ali. Show de bola! Como é que eu posso fazer isso? Quais são esses dois gráficos? Esse gráfico é um gráfico de coluna, esse gráfico é um gráfico de pizza bem simples. Nessa foi a primeira versão da planilha. Na versão mais nova, ou seja, que a gente está construindo aqui ao longo da série, eu vou até mudar esse gráfico para deixar ele um pouquinho melhor. Vou te mostrar como é que constrói esse, só que depois a gente vai ver como fazer um gráfico melhor ainda para ter um nível de detalhe muito melhor. Eu tenho certeza que você vai curtir. Então, ó, vamos primeiro criar as informações que a gente vai colocar dentro desses gráficos, depois a gente joga dentro do gráfico. Show de bola! Para a gente ter isso, ó, eu vou até selecionar aqui, botão direito e eu vou reexibir, porque eu tenho colunas ocultas aqui, ó. Reexibir, perfeito. E dá uma olhada, eu tenho ativos prejuízo, intervalo prejuízo, ativos lucro, intervalo lucro. Aí você deve estar se perguntando, por que eu preciso disso aqui tudo? Porque fazer esse gráficozinho aqui, dividindo o que tem lucro, o que tem prejuízo, não é tão simples quanto parece. É bem tranquilo, você vai ver com passo a passo, mas não é só você selecionar e ele já cria ali as informações. A gente precisa primeiro montar essa tabelinha auxiliar. Então, vamos fazer isso daí e depois a gente já começa criando o gráfico de pizza. Então, vamos lá. Tabelinha auxiliar, quais são os cabeçalhos? Vou copiar aqui, você já sabe que a gente não precisa ficar perdendo tempo com isso, ó. Alt, C, V, V, porque já te mostrei também. Beleza, vou copiar aqui a formatação aqui de cima também. Eu vou pegar essa formataçãozinha, ó, e vou copiar tudo para cá. Show de bola. Aqui ele vai colocar como percentual e aqui também vai colocar como percentual, só que eu não quero. Então vem aqui, ó, moedinha. Então cliquei, Ctrl, cliquei no outro e aqui, ó, moedinha. Perfeito. Ativos prejuízo. Aqui, o que eu quero ter? Vamos dar uma olhada na minha tabela. Essa daqui, deixa eu até dar um zoomzinho que acho que facilita para vocês conseguirem visualizar. Toda vez que eu tiver um valor negativo aqui, ou seja, um valor menor do que zero, significa que eu estou no prejuízo.
Se aqui tiver menor do que zero, eu quero que o nome do ativo apareça aqui. Se aqui tiver positivo, o que eu quero que apareça? Absolutamente nada, porque esse não é um ativo que está no prejuízo. Então aqui eu tenho uma listinha de ou vazio ou ativo se ele estiver no prejuízo. Beleza. Aqui do lado é quase a mesma lógica. Só que, se for negativo, o que eu quero que tenha? Exatamente o valor que está negativo, ou seja, quão negativo ele está. Se for positivo, eu quero que ele coloque zero, para basicamente não aparecer nada ali. Aqui é o oposto. Se tiver lucro, eu quero que apareça o nome do ativo. Então, ó, variação positiva, aparece o nome. Variação negativa, ele não aparece nada, que seria um prejuízo ali. Show de bola. E aqui, a mesma lógica. Se for positivo, eu quero ver o valor, o quão positivo ele está, quanto que é o lucro. E se for negativo, eu quero que ele não mostre nada. Show de bola. Vamos montar isso daqui então. Bora pensar aqui como é que a gente faria isso. Vou tentar colocar em português, depois a gente faz a tradução para o Excel para a gente colocar isso aqui dentro. Então vamos lá. É esse ativo daqui agora sim, a gente consegue ver tudo. Como é que eu defino se essa minha movimentação, ou seja, esse ativo está no prejuízo ou não? Para ele estar no prejuízo, essa variação tem que ser menor do que zero. Perfeito. Então vamos ver se vai fazer sentido o que eu vou falar. Se esse valor for menor do que zero, o que eu quero mostrar aqui? O nome do ativo que está com prejuízo. Então eu vou mostrar essa célulazinha daqui, ó. Opa, essa célulazinha. Caso contrário, ou seja, se esse valor for maior do que zero, eu quero mostrar o quê? Nada. Eu não quero mostrar nada, tem que ficar vazio aqui. Perfeito. Tem uma fórmula que faz exatamente isso no Excel, que é a fórmula C. E ela funciona exatamente do jeito que eu acabei de falar. Então vamos construir ela. Ó, igual C. Perfeito. Qual que é o meu teste lógico? Qual que é a comparação que eu quero fazer? Se esse valor aqui é menor do que zero. Faz sentido? Um teste lógico eu sempre tenho que comparar duas coisas e tem que ter uma comparação entre eles. Então aqui eu poderia dizer se é menor, se é igual, se é maior, se é menor igual e por aí vai. Aqui eu quero menor. Então o meu teste lógico tem essas três partes. Algo tem que ter uma comparação aqui e algo. Então nesse caso eu coloquei L2, que é a minha variação, tem que ser menor do que o lucro. Beleza. Ponto e vírgula. Se a variação for menor do que zero, o que eu coloco? O nome do ativo. Perfeito. Se isso daqui for negativo, significa que eu estou no prejuízo. O que eu quero como resposta dessa fórmula se a variação for negativa? O meu ativo. Perfeito. Ponto e vírgula. Agora, se isso daqui for maior do que zero, ou seja, se for um lucro, eu quero mostrar o nome do ativo? Não. O que a gente queria fazer? Mostrar absolutamente nada. Então, ó, aspas, aspas, que é a forma de eu dizer um texto vazio para Excel. Fecha parênteses, dou Enter lá. Vamos lá. Cash 3 está no prejuízo? Sim. Então ele mostrou o nome de Cash 3? Sim. Então tá certinho. Aqui do lado a gente vai querer fazer o quê? Basicamente a mesma fórmula, só que ao invés de mostrar o nome do ativo, eu vou mostrar o valor da variação se ela for negativa. Então vamos ver. Ó. Se a variação for menor do que zero, ponto e vírgula. O que eu mostro se for prejuízo? Exatamente o valor. Ponto e vírgula. Agora, se isso daqui for um lucro, eu quero mostrar o valor do lucro que tem ali? Não, eu quero mostrar zero, para não ter absolutamente nada aqui. Fecha parênteses e dou um Enter. Perfeito. Vamos ver se fez sentido. Aqui estou no prejuízo? Sim. Ele mostrou o valor do prejuízo? Sim. Então tá perfeito. Agora, para essas duas aqui, o raciocínio vai ser muito parecido. A diferença é que eu vou fazer o raciocínio inverso. Se tiver lucro, eu mostro o nome do ativo e aqui eu mostro o valor do lucro. Então vamos fazer isso. Esse daqui você vai pegar rapidinho. Ó. Se aqui for maior do que zero, ponto e vírgula. O que eu vou fazer? Mostrar ó, o nome do ativo. Show de bola. Ponto e vírgula. Se não for maior do que zero, ou seja, se for negativo, se for um prejuízo, duas aspas, que aí ele fica exatamente dessa forma, fica vazio. Dou um Enter lá, ficou vazio. Então show, ficou vazio ali, o que está certinho. Porque aqui é um ativo que está no lucro? Não, então ele não mostra nada. Ele mostrou aqui que era prejuízo. Fazer o mesmo raciocínio para o valor. Se esse daqui for menor do que zero, maior do que zero, ponto e vírgula. O que eu quero fazer? Mostrar exatamente o valor. Agora, se ele for negativo, ponto e vírgula, eu quero mostrar absolutamente nada. Ou seja, zero ali. Dou um Enter. Perfeito. Está concluída a minha tabelinha agora. Já está toda prontinha. Qual que é o ajuste que a gente vai ter que fazer para que ele fique dinâmico? Ou seja, para ele puxar para todas as informações e não só o primeiro valor. Eu tenho que vir aqui, ó, F2. Aqui eu tenho que colocar o quê? Já sabe. Hashtag
Aqui, hashtag, dou Enter. Opa, dou Enter. Vou ter que fazer a mesma coisa para os outros. Então, ó, F2, hashtag, aqui tenho a mesma coisa, hashtag. Aí você vai se perguntar, Diego, posso fazer isso enquanto eu já estou construindo a fórmula para depois não ter o retrabalho de ficar abrindo e ficar fazendo? Pode sim, claro, sem problema nenhum. Eu só faço em algumas etapas porque é mais fácil de mostrar para vocês qual que é a lógica que a gente está fazendo. Primeiro eu faço para um e se fizer sentido a gente reproduz para os outros. Mas se ficou tranquilo para você, pode ir fazendo, colocando as hashtags à medida que a gente for fazendo mesmo, sem problema nenhum. Então show! Tenho aqui a minha tabelinha, só que a gente só tem um único ativo, que é o Cash 3. Os outros que a gente comprou, ó, a gente vendeu eles também, então a posição é 0. Daqui a pouco a gente coloca mais algumas movimentações para ver como é que isso daqui está funcionando. Então, show! O que a gente vai ter que fazer aqui agora são os dois gráficos. Mas eu falei que nessa aula a gente vai fazer um gráfico só, que é o gráfico de pizza. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, inserir gráficos de pizza. Pizza, tá aqui um gráfico grandão. Vou jogar ele aqui pro lado e vou diminuir um pouquinho. Aqui é como se fosse uma imagenzinha mesmo. Você pode ir redimensionando do jeito que você preferir mesmo. Então, ó, vamos redimensionar aqui um pouquinho. Show de bola. Agora, eu tenho que selecionar as informações que vão dentro desse gráfico. E aí, pare e pensa comigo. Quais são as informações que a gente vai colocar nesse gráfico? São os ativos que eu tenho e a distribuição deles. Ou seja, eu quero selecionar o valor atual e colocar aqui dentro. Porque, pare e pensa comigo. Se eu tiver 1.561 em Cash 3 e eu tiver 1.561 em SAPR11, que eu já vendi, mas só hipoteticamente, o que eu teria aqui nesse gráfico de pizza? Uma pizza zona, metade Cash 3, metade SAPR11. Então, perfeito. É exatamente isso que eu quero fazer com o meu gráfico de pizza. Então, vamos selecionar as informações e depois o gráfico faz isso pra gente. Então, ó, botão direito, selecionar dados. Beleza. Essa caixinha aqui é aqui que a gente fala para o Excel. Quais são as informações que vão servir como números, ou seja, os dados propriamente ditos, e aqui a gente diz quais são os rótulos, ou seja, 1.561 que a gente pegou, equivale a qual ativo? A gente coloca lá, Cash 3. O outro 1.561 que eu falei hipoteticamente seria o quê? SAPR 11. E por aí vai. Então é aqui que a gente divide entre um e outro. Aqui do lado esquerdo é onde a gente coloca os dados. Então, ó, adicionar. Aqui a gente pode dar um nome da série. Então vamos colocar, ó. Vou clicar aqui, ó, e vou colocar exatamente o nome que a gente já tem aqui, ó, valor atual. Perfeito. Eu posso escrever valor atual também. Aí era só selecionar isso daqui e colocar, ó, valor atual, entre aspas aqui, porque é um textinho. Ele pode colocar também sem problemas, ou pode colocar sem aspas também, que não tem problema. Ou você pode clicar, sem problema nenhum. Valores da série, ou seja, o que vai entrar aqui nos valores? É essa partezinha daqui. Se eu tivesse várias informações, eu teria que fazer o quê? Selecionar todas elas. Mas como eu só tenho uma, vou colocar aqui uma única informação. E dou um OK. Show de bola. Agora, rótulo. Tá vendo aqui que ele colocou uma pizza 100% cheia e colocou como azul esse tal de 1? Por que ele colocou 1? Porque a gente não falou mais nada para ele. Então, ó, eu tenho que vir aqui em editar, intervalo do rótulo, eu tenho que dizer para ele onde estão os ativos que representam esses valores, que no caso eu só selecionei um. Então, é esse valor mesmo. Tá aqui, ó, desse ladozinho aqui, ó, aqui, ativo. E de novo, se eu tivesse mais de um, eu selecionaria todos os ativos que eu tivesse aqui. Beleza. Vem aqui, dou um OK, já tá aqui o meu gráficozinho. Agora eu só preciso fazer o quê? Dar uma formatada nele para ele ficar melhor. E antes que você me pergunte, Diego, isso daqui a gente sempre vai ter que ficar selecionando as informações e tudo mais, ele não vai ficar automático? Vai sim, depois a gente vai deixar ele automático. Lembra que primeiro a gente faz, depois a gente vê como que a gente pode fazer para não ter tanto trabalho e deixar o trabalho para o Excel, para o VBA fazer isso para a gente. Então, relaxa que a gente vai chegar lá. Agora, vamos formatar isso daqui para ele ficar bonitinho. Primeiro, não quero o título, então, ó, cliquei e deletei. Não quero essa legenda, cliquei e deletei. Eu quero dar uma personalizada nesse meu gráfico. Faz o seguinte, vem em Design do Gráfico e aqui em cima, ó, vão ter várias opções já pré-dispostas aqui do próprio Excel, que são as pré-definições dele. E aí você vai selecionando e vai vendo se é alguma que você gostou. Por exemplo, essa daqui tem uma sombrinha, que eu já achei que faz mais sentido. Vou utilizar essa daqui mesmo. Então, ó, cliquei aqui nela. Vou deletar de novo a legenda e agora sim eu vou personalizando do jeito que eu quero. Se você se perguntou, pô, Diego, só tem uma informação nesse gráfico de pizza, não faz muito sentido. Realmente, porque a gente ainda está preenchendo. Mas pare e pensa, se você tiver um único ativo, a sua pizza vai ficar exatamente assim, 100% nesse ativo. Então fica tranquilo. Agora, vamos personalizar. O que eu quero fazer? Deixa eu voltar aqui.
eu tenho no meu gráfico de pizza, ó, agora eu tenho que dar zoom para fora, zoom out. Beleza, eu tenho as fatias, que é o que a gente já tem, e aqui eu tenho um rótulo de dados dizendo qual é o percentual que eu tenho em cada ativo e qual que é o nome desse ativo. Vamos fazer isso. Então, ó, vou chegar aqui, botão direito, adicionar rótulo de dados, que ele já coloca essa informaçãozinha para mim. E agora vamos personalizar ele. Repara só, clica no rótulo, botão direito, formatar rótulo de dados. Aqui a gente pode dizer qual é a informação que eu quero que apareça. Eu quero que ele me mostre o valor? Não, é informação demais para mim, isso eu não preciso. Num gráfico de pizza eu quero saber a divisão percentual, a distribuição. Então, ó, eu vou desmarcar valor e eu vou marcar porcentagem. Dá uma olhada, ele colocou ali 100%. Outra coisa que eu gosto de mudar, a posição do rótulo. Tá vendo que ele tá dentro aqui da minha pizza? Eu não gosto que ele fique assim, não. Eu gosto de deixar ele lá de fora. Então, ó, extremidade externa. Show de bola. Uma última coisa que eu gosto de mudar é colocar o nomezinho do ativo. Ou seja, como é que eu sei qual que é o ativo que tem esse 100%? Eu venho aqui, ó, nome da categoria, que ele já coloca ali automaticamente para mim. Aí outra coisa que eu posso fazer, se no seu caso ele tiver colocado cash, ponto e vírgula, 100%, é vir aqui, ó, em separador, você pode vir aqui, ó, clicar na opção e mudar de ponto e vírgula, de vírgula, 2 pontos, espaço, para nova linha. No meu eu já tinha feito, mas aí você pode ver no seu se funciona. Vou selecionar aqui fora, ó, vou fechar e agora é só a gente mexer em alguns ajustes finos. Por exemplo, tá vendo que ele tem uma bordinha, esse meu gráfico, e ele tem fundo? Ó, se eu passar aqui por cima dele, tá vendo que eu não consigo ver as linhas de grade que estão atrás dele? Então o que eu posso fazer? Clico nele, venho em formatar, contorno da forma, sem contorno. Agora quando eu clico fora, ó, tá vendo que ele não tem mais bordinha? Perfeito, número 1 corrigimos. Clico aqui nele, formatar, preenchimento da forma, sem preenchimento. Agora sim ele está transparente e deixa muito mais visual de eu conseguir ir mexendo nele e por aí vai. Lógico que a gente vai tirar essas linhas de grade lá pra frente, mas por enquanto a gente ainda está criando o nosso relatório, então a gente deixa do jeito que ele está. Outra coisa que você pode ter percebido é, pô, Diego, ficou muito perto esse Cash 3 aqui na minha pizza. O que você pode fazer? Ó, seleciona aqui a pizza. Quando você clica aqui, ó, em qualquer objeto, você pode, primeiro, ir aumentando o gráfico, que aí ele pode ir mexendo automaticamente para você, ó. Se você aumentar para cá, se você ir mexendo um pouco para cá e diminuindo, ele pode ir melhorando ali. No nosso caso, ele não melhorou. Então, o que a gente pode fazer? Das duas, uma. Você pode puxar automaticamente o rótulo, que ele já faz isso daqui, mas eu te garanto, se esse gráfico tivesse um pouquinho maior, isso daqui já estaria direitinho, ele vai distribuindo melhor as informações. Porque aqui ele colocou no pior canto possível. Porque repara, aqui tem muito espaço, aqui tem muito espaço, aqui também, aqui, e ele colocou justamente no lugar que tem menos espaço. Quando tem mais informações, ele distribui isso daqui um pouquinho melhor, mas você vai ver quando a gente adicionar mais informações que ele vai ficar tranquilo. Então o nosso gráfico de pizza é basicamente isso, a gente usa a versão pronta dele e vai personalizando, tanto o que? A parte de rótulos quanto o design dele para deixar uma sombrinha. E uma outra coisa que a gente podia mudar também é design do gráfico, essas cores aqui dele. Por exemplo, essa corzinha aqui que eu acho legal, que a cada opção que ele tiver, ele vai usando essa paleta monocromática, que aí fica tudo da mesma cor. Mas de novo, eu posso até selecionar isso aqui, mas ele só vai fazer alguma diferença quando eu tiver mais ativos. E aí quando a gente for adicionando, a gente vai vendo como é que isso daqui vai ficar. Então vamos ficar aqui por aqui na aula de hoje e na próxima eu te mostro como criar aquele outro gráfico, que esse sim vai ter várias outras personalizações, vários outros ajustezinhos, detalhezinhos. Então, espero que tenha gostado. Lembra de fazer aquilo que eu sempre te peço. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, que tem vídeo aqui todo dia da semana aqui no canal. E também me deixe aí nos comentários. Duas coisas. Primeiro, uma sugestão, que eu leio todos os comentários e vou adicionando sugestões. E número 2, me diz se você chegou até aqui, se você assistiu a aula do começo até o fim, que é muito legal saber quem chegou até aqui. Espero que tenha gostado. Bora para a próxima aula.